Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou você que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Você tem dificuldade de diferenciar o meio atacante de um meio armador, por exemplo? E um segundo atacante de um centroavante? Você sabe quando um cara pode ser considerado versátil ou quando ele está simplesmente improvisado em uma função? Como identificar a real posição de um jogador? Essa é a pauta do nosso vídeo de hoje. Bom, para fazer esse tipo de análise, é preciso dividi-la em 3 etapas. A primeira delas é identificar as características técnicas do jogador, tanto seus pontos fortes quanto seus pontos fracos. E essa é uma observação fácil de fazer. Inclusive, é esse tipo de observação que nos primeiros anos da base, os técnicos fazem para perceber em que regiões do campo o jogador se sente mais à vontade e que ações com ou sem bola ele mais tenta. Além, é claro, que são as regiões que o atleta tem mais dificuldade e que fundamentos ele costuma errar mais ou tentar menos. Com isso, se define a posição do jogador. E essa é a segunda etapa que temos que analisar. É preciso observar também os pontos de partida em que o jogador inicia suas jogadas, ou seja, a sua posição, que eu costumo definir como um rótulo que diz o que o jogador é, se é zagueiro, lateral, volante, meia ou atacante. Mas não podemos nos esquecer também de seus deslocamentos, com e sem bola, também chamadas de função. Eu defino como o que o jogador faz, para onde ele costuma correr quando tem a bola, e quando tem um companheiro, quando o companheiro tem a posse, mas não necessariamente ele tem a bola nos pés. E na fase defensiva, ele corre para trás, ajudando a compor linha quando o time tem baixa compactação, ou ele corre para frente, ajudando numa marcação em pressão mais alta? Ou será que ele não corre para lugar nenhum, se mostrando pouco intenso e disciplinado? E por último, mas não menos importante, é preciso conhecer as demandas que cada posição e principalmente que cada função possui. Daí é só decretar se o jogador em questão atende a essas demandas ou não. Temos um vídeo aqui no Pautas e Táticas, onde nós destrinchamos todas as diferentes funções do futebol. Recomendo que vocês deem uma olhada nesse conteúdo para que a explicação seja assimilada de forma mais didática e aprofundada, beleza? Mas vamos aqui a alguns exemplos de jogadores que geram discussões, dúvidas e até dividem opiniões quanto a quais são as suas posições. O Gabriel Barbosa, por exemplo, popular Gabigol, com esse apelido em uma camisa 9 nas costas, é fácil achar que se trata de um centroavante. Porém, é nítida a dificuldade que ele tem quando atua centralizado e de costas para marcação, dependendo da força física para ganhar divididas, disputas aéreas, com zagueiros que têm nas questões físicas alguns de seus principais requisitos para desempenhar bem a função. E em alguns jogos, em alguns períodos da carreira, ele já atuou aberto pela direita também. Um jogador canhoto, que tem um estímulo natural de fazer investidas em diagonal, estimulando a finalização com o pé dominante. Porém, sem a velocidade necessária para jogar tão aberto e sem a qualidade no 1 contra 1, tão característica dos jogadores dessa posição. Além de se posicionar longe do gol, algo que para um instinto artilheiro como o dele é claramente um problema. Fora a demanda moderna que os pontas têm de, na maioria das vezes, precisar compor linha de 4 no meio campo, acompanhando os avanços do lateral. Com isso, chegamos à conclusão que o Gabigol trata-se de um segundo atacante, precisando ter liberdade para se movimentar no último terço, atacando espaços entre defensores, normalmente um lateral e um zagueiro, nos chamados meios espaços, sem precisar estar aberto e longe do gol, como um ponta, e sem jogar de costas, encaixotado como um 9. Se observarmos como seu futebol cresce de rendimento quando ele joga em duplas de ataque, isso fica bem perceptível. No histórico Flamengo de 2019, seu companheiro foi o Bruno Henrique. E no de 2022, ao lado de um 9 clássico, o Pedro, que muitos debatiam se poderiam jogar juntos e funcionaram muito bem, já que suas características se complementam. Um exemplo diferente é do argentino Julián Álvares, tido como centroavante titular da seleção argentina e reserva de Haaland, quando esteve no Manchester City, mas que chegou a atuar até como meia, substituindo o Kevin De Bruyne, jogando no meio espaço à direita do quadrado de meio campo do 3-2-4-1 dos Sky Blues na temporada passada.
Tal fato mostra a versatilidade do jogador, que pode jogar como segundo atacante, que por características é a melhor posição para ele, assim como de centroavante, porém jogando melhor de frente para o gol do que de costas, assim como o próprio Haaland. E também como esse meio atacante, num contexto coletivo altamente impositivo e ofensivo, como é o City, onde há um domínio alto do percentual de posse de bola e de ocupação no campo de ataque, deixando os adversários nas cordas e encurralado dentro de seu próprio campo. Então aqui nós temos 2 segundos atacantes. Um que rende só nesta posição, no caso o Gabigol, e outro que rende também em outras, no caso o Julián Álvares. Então, quando a gente observa as características do jogador, quais são suas facilidades, quais são suas dificuldades, onde ele pode render e onde não pode, a gente diferencia um cara que é versátil e apesar de ter uma posição principal, também pode se adaptar bem em outras, e um cara que, se jogar fora daquele posicionamento em que ele melhor rende, vai render mal. E aí a gente pode considerar um improviso, quando ele atua fora da sua função principal, beleza? Um outro exemplo que muita gente tem dificuldade de diferenciar é entre os meias armadores e os meias atacantes. Eu já falei aqui que o camisa 8 no futebol brasileiro foi personificado na figura do meia armador, especialmente no 4-2-4, onde um dos meio-campistas era o volante mais marcador, o número 5, e o outro mais construtor, o número 8. O camisa 10, chamado à época de ponta de lança, era este atacante mais à esquerda do centro da linha ofensiva, porém vindo mais de trás como um meia atacante, alguns chamavam de meia esquerda, enquanto o meia armador, o camisa 8, era o meia direita. Quando começamos a abrir mão do 4-2-4, passando pelo 4-3-3 e chegando até o 4-2-2-2, com a adição de laterais mais ofensivos, passamos a ter 2 volantes mais marcadores por trás do camisa 8, o meia armador, e do camisa 10, o meia atacante. Com a morte dos pontas, o companheiro de ataque do centroavante ficou conhecido como segundo atacante. E por isso, tanta gente confunde o ponta de lança, que foi recuado para o meio, mas ainda muito ofensivo, pisando na área e sendo comumente o artilheiro das equipes, e o segundo atacante, que era um jogador mais terminal e habilidoso, porém que jogava na linha mais avançada de ataque e não vindo de trás. Também tinha essa capacidade de cair pelos lados. Então, mal comparando, o ponta de lança se transformou no meia atacante, porque ele continuava fazendo as mesmas funções que ele fazia no 4-2-4, porém vindo um pouco mais de trás. E os pontas que desapareceram do futebol ficaram conhecidos como segundos atacantes, porque eles tinham essa habilidade, essa qualidade de cair pelos 2 lados, jogando numa zona mais terminal do campo e não fazendo parte do centro do gramado, beleza? Entre os meio-campistas. Eles não eram meio-campistas, eles continuaram sendo atacantes. E em alguns casos, os meias armadores, que essencialmente nasceram como segundos volantes, mas por aqui tiveram um posicionamento mais ofensivo, foram confundidos com a figura dos camisas 10 clássicos. E aí nomes como Paulo Henrique Ganso, por exemplo, que por essência sempre foi um meia armador, ou seja, um camisa 8, sempre foi tratado como um 10 clássico, um meia atacante, sendo que ele nunca foi esse jogador. Exemplos de 10 clássicos brasileiros são, por exemplo, o Kaká e o Rivaldo, que pisam muito mais na área e têm muito mais gosto pelo gol. O Ganso sempre foi o cara que cadencia o jogo, tem ótima visão, tem uma excelente qualidade no passe, mas sua falta de poder ofensivo não o credenciam para ser um camisa 10 clássico, e sua falta de pegada na marcação o impossibilitavam de ser um segundo volante. Então ele ficou perdido ali no meio do caminho, na transição moderna do abandono do 4-2-2-2 para o advento do 4-2-3-1 como sistema mais comum do futebol brasileiro. Ele pode perfeitamente jogar como esse meia por trás do 9, como ele joga hoje no Fluminense, mas não dá para chamá-lo de meia atacante, de camisa 10 clássico, que é a definição ali desse jogador. O Ganso é um camisa 8, um meia armador, beleza? Para ficar mais claro, você acha que o Ganso, por características, é mais semelhante ao meia armador Xavi ou ao meia atacante Zico? Então é isso, galera. Basicamente são esses os 3 aspectos a serem observados para identificar a real posição de um jogador. Analisar as características técnicas do jogador, observar os pontos de partida e deslocamentos com e sem bola do jogador e conhecer as demandas de cada posição e que cada função possuem.
Se você ainda tem alguma dificuldade em conseguir definir qual é a melhor posição ou quais funções jogadores podem ou não podem fazer, deixem suas dúvidas aqui nos comentários. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!